E olha só, Brasil, durante esse julgamento ali do STF, que está tentando incriminar mais pessoas, né, para chegar justamente em Jair Bolsonaro, tem um outro assunto que está correndo ali na Câmara dos Deputados e é sobre a anistia daqueles presos políticos, justamente desse golpe aí que eles querem imputar em Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas. E aí, o Hugo Mota acabou de dar uma sinalização muito importante sobre a anistia. Talvez essa seja a palavra final ali do presidente da Câmara sobre a anistia, e isso é muito importante, nós vamos trazer aqui agora, porque enquanto o Brasil está acontecendo as coisas, todo mundo está vivendo a sua vida, tem dezenas de pessoas que estão presas, mulheres, idosos que estão presos ali, e essa decisão agora do Hugo Mota pode fazer toda a diferença e pode causar uma reviravolta. Olha só o que ele falou, inclusive colocando o STF na parada. Preste atenção nesse vídeo, quem vai trazer o pessoal ali da Rádio Auriverde, já dá um like nesse vídeo aqui para fortalecer e se inscreva aqui no canal, pessoal, nos ajude a chegar a 500 mil patriotas conservadores que querem a justiça nesse país. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Projeto que anistia os envolvidos pelos atos do 8 de janeiro voltou à discussão na reunião de líderes partidários desta terça-feira após uma semana de recesso informal na Câmara dos Deputados. No encontro, o presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse aos parlamentares que não adianta aprovar uma proposta que será considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo relatos de líderes presentes, parlamentares da oposição estavam na reunião e levaram o assunto à discussão no fim do encontro. O líder do PP, Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro, sugeriu que alguém apresentasse um esboço de um relatório alternativo a esse texto que vem sendo defendido pela oposição. A versão mais recente do relatório é ampla e perdoa atos do passado ou do futuro que tenham alguma conexão com o 8 de janeiro, inclusive crimes eleitorais, e garante os direitos políticos dos condenados, ou seja, a possibilidade de concorrer às eleições. A leitura dentro da Câmara é que o projeto é direcionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na reunião, segundo 4 líderes, Mota disse que não adianta o Congresso aprovar um texto, o presidente Lula sancionar e o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional. A sinalização foi lida pela própria oposição como um recado de que o Supremo precisa estar de acordo com esse texto. Bogo, é uma sinalização importante do presidente Hugo Mota, mas não surpreende, certo? João, é uma sinalização de covardia, de cabresto, né? Uma pessoa que está completamente dominada pelo medo, talvez, pelos seus compromissos, e tudo isso depois daquele jantar que ele teve com o ministro do Supremo. Agora, no que você leu essa leitura, que há uma leitura que o PL da anistia seria direcionado ao presidente Bolsonaro, tá? E se fosse, é ilegal? Não, não é ilegal. Por outro lado, João, tem uma leitura muito importante que eu faço. Quando os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem um pré-julgamento, tá? Isso é um pré-julgamento, que atuam até como fonte das blogueiras, né, da Globo News. Quando eles fazem um pré-julgamento que uma possível aprovação do PL da anistia seria declarado inconstitucional, no pré-julgamento já está errado, tá? Porque não pode pré-julgar. Mas quando eles fazem essa leitura, eu também, eles fazem esse comunicado, eu também posso fazer uma leitura que também é direcionada ao presidente Bolsonaro. Se por um lado existe essa leitura que o PL seria para beneficiar Bolsonaro, eu também, por outro lado, posso ler que essa inconstitucionalidade anunciada também seria para prejudicar o Bolsonaro. E aí eu pergunto, aonde está o erro? Em quem queira, não estou dizendo que seja, tá? Porque nós temos vários inocentes, inclusive cadáver, sangue nas mãos dessas pessoas. Agora, ainda que fosse direcionada a preferência dos brasileiros, porque hoje o presidente Bolsonaro está em primeiro lugar das pesquisas, mas ainda que fosse para beneficiar Bolsonaro, quem está mais errado? Quem faz um projeto pensando em beneficiar um presidente, que não é o caso, mas ainda que fosse, ou quem faz um pré-julgamento, que já começa errado desde o início, direcionado também ao presidente Bolsonaro, partindo da mais alta corte do Brasil. Quer dizer que eles estão cometendo um erro, um crime, para justificar algo ideologicamente que não pode ser utilizado na Suprema Corte? Eu acredito que é nessa vertente, nesse viés que nós devemos analisar. Olavo, a gente tem essa sinalização de Hugo Mota dizendo que não vale a pena pautar esse projeto na Câmara dos Deputados, porque caso aprovado, o Supremo Tribunal vai declarar inconstitucional. É uma justificativa plausível? Tá tudo errado.
absolutamente tudo errado. O legislativo representa a vontade da população, é um poder independente do judiciário. O Borgo bem colocou que o STF pode fazer uma análise posterior e não anterior. Quando o STF participa do processo legislativo, ele está extrapolando sua competência, seu poder, está se tornando um órgão político partidário. Político partidário. E a atuação de magistrados em política partidária permite impeachment. Essa é a grande questão, está tudo fora do lugar. Em especial a hombridade de Mota, né? Está muito fora do lugar. Porque é um homem curvado, é um homem de joelhos, é um homem sem coragem. Porque é nessa hora que um poder não pode se calar, precisa sustentar sua posição. Quando o Hugo Mota se cala, quando ele se torna subserviente, ele joga no chão também, junto com a sua hombridade, todo um poder político. Silvio, eu quero ouvi-lo também a respeito dessa declaração de Hugo Mota a líderes na Câmara dos Deputados. Sua avaliação, por favor. Olha, João, nessa semana, por exemplo, escrevi um artigo para a revista Oeste que dizia o seguinte: nas próximas semanas, nos próximos meses, a Câmara dos Deputados terá a chance, e nunca se sabe quando será a última chance, de permanecer em Brasília como um local onde se faz leis, se elabora leis, se debate, fiscaliza também outros poderes, segundo está escrito na Constituição de 1988, com ampla liberdade aos deputados. A outra alternativa é o que eu, por exemplo, vejo muito aí ao longo de anos da minha vida, e creio que vocês também, quando alguém coloca uma faixa num estabelecimento comercial, assim, passa-se o ponto. Pode fechar, não precisa, não serve mais para nada. Porque se a Câmara não pode fazer leis, porque o patrão está do outro lado da praça e não vai gostar, então os deputados não têm função. Porque é o legislativo legisla, segundo a nossa Carta Magna. Então o que o Hugo Mota, acovardado, ajoelhado, contra as cordas, porque tem medo de retaliação na cidade de Patos, para onde todos mandavam emendas parlamentares, o seu pai é prefeito, a sua família é uma verdadeira dinastia política naquela região, naquela cidade, fica a 300 quilômetros de João Pessoa, tem mais ou menos 100 mil habitantes. Então, se a razão é essa, a gente não tem total certeza. É bem possível. Mas ele deve sair da cadeira e deixar alguém com hombridade, com viço, com brio, assumir o parlamento, assumir a casa do povo. Porque se aqueles 513 deputados estão lá, é porque eles receberam votos e a confiança do brasileiro, do eleitor. Ele não pode trair o eleitor. É um desejo da maioria da casa, ou pelo menos tem número suficiente para levar esse projeto de lei para o plenário, segundo o artigo 155, de urgência urgentíssima. Então, se é um desejo daqueles que representam a maior parte do plenário e aquela casa é a casa do povo, ele está dizendo não para a sociedade, porque o patrão está do outro lado da rua. Ou a gente parte para alguma saída de retomada da normalidade institucional no Brasil, ou então pode fechar o Congresso mesmo. Eu não desejo isso jamais, em hipótese alguma. Eu prefiro o Congresso aberto, com as suas fraquezas, com as suas demasias, torto do jeito que é, mas eu prefiro a Casa de Leis funcionando. Mas se a Casa de Leis não pode fazer leis, é a mesma coisa do que você ter uma sorveteria que não pode vender sorvete. Exatamente, Silvio. Você toca em um ponto muito importante, afinal de contas, o parlamento sim é escolhido pelo povo, né? Ali nós temos os representantes do povo e eles não foram, eles não são, o Supremo Tribunal Federal não representa essa vontade popular. Agora, Bogo, se nós temos o Poder Judiciário que interfere tanto dentro do Poder Legislativo, se tudo que for pautado dentro da Câmara precisa de fato estar de acordo com o pensamento do Supremo Tribunal Federal, como o Silvio disse, é mais fácil fechar a Câmara dos Deputados. Hoje alguns ministros do Supremo Tribunal Federal representam ali interesses que chamam a atenção, né?
Eu venho chamando a atenção, João, quando o Lula sai da cadeia, né, depois de ter sido condenado em várias instâncias e recursos rejeitados, quando o Geraldo Alckmin se alia, né, Geraldo Alckmin deixando muito claro que ele iria voltar ao local do crime, quando ele se alia para ser vice-presidente, será que o Geraldo Alckmin tinha alguma dúvida que ele iria ganhar a eleição? Porque imagina, ele sai candidato, ele pega todo o histórico dele, que foi governador aqui do estado de São Paulo em várias oportunidades, prefeito em Pindamonhangaba, deputado estadual, deputado federal, vereador, enfim, ele tinha um histórico. E quando ele coloca isso aí à disposição do Lula, desse mecanismo, me chama atenção. Será que ele não sabia que iria ganhar? Porque se tivesse uma chance, ainda que pequena, dele perder, eu não sei se ele iria enfrentar isso aí e colocar a imagem dele ali, a vida dele, que acabou, né? Acabou. O Geraldo Alckmin hoje, o nome dele já não, pelo menos aqui em São Paulo, que nós conhecemos, acabou, tá? Agora, fechar o Congresso... Silvio, eu fico pensando o seguinte, o Congresso já está fechado, né? Sabe aqueles botecos que a gente vê, tá a porta aberta, mas nem o dono do boteco tá lá, tem as moscas assim. Nós temos, óbvio, com algumas exceções, tem uma pequena parte de deputados ali, e eu gosto sempre de lembrar, porque o que esses deputados ali, uma pequena parte, mas deputados e senadores, né? Mas o que eles estão fazendo é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito forte, porque briga contra a parte da população, né, que apoia ladrão ainda, briga contra o mecanismo, briga contra a ditadura e aquele sentimento de impotência, porque nós cobramos bastante desses deputados, desses parlamentares, quando na verdade não tem muitos mecanismos para eles agirem. Eles vão para as redes sociais, denunciam, falam, viajam, pedem apoio, mas a situação é muito grave, né? Agora, a saída é uma só. 2026 é trocar ali grande parte, ou a maioria, do Congresso Nacional, colocando pessoas conservadoras e vendo pelo lado cheio do copo. Eu vejo como importante tudo isso que o Brasil está passando, desnecessário, tá? Mas não deixa de ser importante para ver se a população acorda e pare de colocar no Congresso Nacional. Há pouco tempo atrás nós não sabíamos, né? Nós, que eu digo, toda a sociedade, qual que era a real função de um senador, né? Hoje nós temos essa noção e que sirva de lição para as próximas gerações. Silvio, a saída está em 2026? Não, sem dúvida. E só para deixar claro que é evidente que eu falo de uma forma metafórica, né? Estou fazendo uma comparação a uma lojinha, por exemplo, que perde a sua capacidade de funcionamento, não a dissolução do parlamento. O parlamento dos três poderes, no nosso sistema tripartite, aliás, bicameral, nós temos lá em Brasília, é aquele que representa com mais capilaridade a sociedade, principalmente a Câmara. São 513 deputados, mais 81 senadores. E quando você fala em 26, a eleição mais importante ali na Praça dos Três Poderes, no Congresso Nacional, é a do Senado. Porque você tem a possibilidade de renovar 54 cadeiras. São 2/3 do Senado. E o Senado, segundo a Constituição, que é pisoteada diuturnamente há bastante tempo pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição determina que o Senado é uma espécie de casa reguladora. Seria a possibilidade, de acordo com o mecanismo constitucional da nossa democracia, de colocar algum tipo de freio nesse arroubo que a gente assiste por parte do Judiciário, que extrapola prerrogativas, né? Então, o que a gente gostaria era que o Legislativo recuperasse as suas prerrogativas, formular leis sem medo que o patrão do outro lado da rua já se antecipasse dizendo, olha, nem faz essa lei aí, porque eu vou vetar. Quer dizer, então você precisa de autorização para trabalhar, você precisa de autorização para representar o teu eleitor. Isso está absolutamente errado do meu ponto de vista, João. E sim, 2026 é a grande alternativa que temos para, de uma vez por todas, retomar a normalidade no país. Começando pelo Senado. Nós precisamos de um Senado corajoso, um Senado que tenha a maioria de direita, conservadora, liberal, que represente a maioria da sociedade. E não um Senado completamente, eu não diria mais nem acovardado, eu diria submisso. O Senado já não faz mais nada. O Senado sequer trabalha direito. Os senadores não têm mais função nenhuma no Brasil. Ô, João, a situação é tão pitoresca, tão absurda, que ontem, na primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes
praticamente tirando sarro do Figueiredo, né, do Paulo Figueiredo, Exato. dizendo que ele não tinha coragem de vir para o Brasil. Quer dizer, como se tivesse um cara armado com uma metralhadora e falando, vem cá, você não tem coragem de vir aqui? Quer dizer, nessa ditadura toda, e ele tirando sarro, né? O juiz que vai julgar, que é vítima, que é tudo, né? E ele tirando sarro no Figueiredo. Você não tem coragem, você fica aí do exterior falando as coisas, mas não vem aqui pro Brasil para eu te prender, né? É claro. Só faltou ele falar isso aí. Exatamente. É muito complicado. Agora, o que o Silvio disse é muito importante, né, a respeito das eleições de 2026. E cabe você, eleitor que está aí do outro lado da tela, fazer as melhores escolhas, né, para mudar esse cenário. Agora, Olavo, parece que o Congresso Nacional perdeu o protagonismo, perdeu o seu papel constitucional diante do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ele cedeu o seu papel, ele abriu mão, porque o Legislativo ele tem uma força importantíssima. Quando nós falamos que o Gumota se curva, se acovarda, se submete, o raciocínio é bastante simples. O Poder Judiciário ele se submete à legislação. Como seria um processo corajoso e representando a vontade da população? A população, na sua maioria, deseja anistia, isso já está representado ao menos na Câmara dos Deputados. Ora, projeto é aprovado, projeto de anistia é aprovado. O STF vem e diz, olha, é inconstitucional devido a esse ponto. O Legislativo tem força suficiente para alterar a Constituição, para impor a vontade do povo. Essa é a questão, é assim que funciona. É um poder, é um poder talvez, todos são importantes, mas o mais importante, porque traduz a vontade por representação, traduz a vontade da população. O poder legislativo hoje se anula, o poder legislativo se cala, o poder legislativo sequer defende os seus membros, porque se curva diante de um establishment. E o Silvio colocou, né, o patrão do outro lado da rua. Eu acrescento, se você me permitir, 2 patrões do outro lado da rua. Tem um patrão dentro do executivo e tem um patrão dentro do judiciário. Perfeito. Se me permite, João, só Claro. trazer eu acho que tem um momento histórico que a gente não pode esquecer quando a gente vê claramente pelo menos 2 artigos da Constituição invalidados, deixados de escanteio, o artigo 2º e o artigo 53. Né? Quando a gente fala de separação de poderes, harmônicos, porém independentes entre si, quando a gente fala da imunidade parlamentar, do foro de prerrogativa, que, ou seja, o parlamentar ele tem uma inviolabilidade, ele é inviolável em quaisquer de suas posições, principalmente dos seus discursos, civil, né, e até penalmente. Mas olha só, quando a Câmara dos Deputados entrega a cabeça do deputado Daniel Silveira num flagrante perpétuo estapafúrdio baseado numa lei que sequer está mais em vigor. E o parlamento permite que o Daniel Silveira seja preso por crime de opinião que não existe na nossa legislação. Eu discordo da maneira, do que disse o Daniel Silveira, sempre digo isso, acho de péssimo gosto, mas ele tinha o direito de falar e ele utilizou a internet. Então, aí você tem a ideia do flagrante perpétuo, que é o termo que a gente utiliza. Naquele momento, a Câmara abriu a porta para que o Supremo Tribunal Federal fizesse o que quisesse dentro do Congresso. E aí a Polícia Federal parte para fazer buscas e apreensões em gabinetes sem avisar, tenta, inclusive, num dado momento, colocar uma tornozeleira no Daniel Silveira, porque ele é procurado dentro do Congresso Nacional. E aí o Arthur Lira, de alguma forma, apareceu, colocou, já era um outro momento, mas até aqui na própria Auriverde vocês trouxeram a relatora daquele episódio. E ela se arrepende claramente, muita gente se arrependeu com quem eu converso, de ter votado a favor do Daniel Silveira, porque o parlamento não pode se entregar. Para quem gosta de história, João, finalizo, eu sempre relembro o episódio de 1968, porque lá na véspera do 7 de setembro, da parada militar, o deputado Márcio Moreira Alves faz um discurso dizendo que as pessoas deveriam boicotar a parada militar porque o Brasil vivia um clima de tortura, de prisões arbitrárias, uma escalada totalitária. E aí
o governo, né, no caso, o governo militar pede autorização à Câmara para caçar, para punir o deputado Márcio Moreira Alves. E aí, era um 12 de dezembro de 1968, e o Mário Covas sobe à tribuna como líder do MDB. Lá embaixo estava o Gilberto Freire, que era o líder da Arena, o partido de sustentação do governo. E o Mário Covas disse: senhor presidente, eu vou me despir aqui da veste transitória de líder de partido para falar somente pelos que me mandaram para cá. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que delitos impossíveis representem o funeral da democracia. E o mandato do Márcio Moreira Alves foi salvo, com votos inclusive da Arena. O Mário Covas vira votos da Arena. O que acontece no dia 13 de dezembro de 1968? O ato institucional número 5, e aí não tem mais Congresso. Então, ou você defende o parlamento ou você entrega. Então, é isso que quando eu falo metaforicamente, passa-se o ponto então, é porque eles sequer querem se defender. Eles sequer querem aprovar as leis que é a função deles, porque estão com medo. Pois é, realmente, né, diante de tudo que nós temos visto no Brasil, parece mesmo que eles querem que essa anistia vire pizza, né? Que essa narrativa do golpe seja maior do que a força dos anistiados ali, para justamente libertar que as pessoas, muitos ali inocentes, nem quebraram nada, nem entraram ali nos prédios públicos, estavam nas redondezas e estão presos. E aí, nós vimos nessa semana, né, ontem, antes de ontem, esse julgamento que tem acontecido ali no STF, onde eles querem agora incriminar ali e colocar a culpa nos generais, né? Estão ali interrogando, estão investigando os generais. E mesmo com uma colocação ali bastante categórica e mostrando a verdade, o advogado ali de um general, mesmo assim o Moraes não facilitou, dobrou a aposta e tornou réu mais um general, mais um militar ali do alto escalão do Exército. Tudo isso, pessoal, na verdade, é para poder formar uma grande narrativa, uma justificativa para prender Jair Bolsonaro. E aí, eu duvido que não tenha um acordo entre o Supremo, entre o Executivo de Lula e entre o Congresso Nacional de Davi Alcolumbre e principalmente o Hugo Mota para segurar a toda força, de qualquer jeito, esse processo ali da anistia para não ser votado de forma nenhuma. Agora, o Hugo Mota vem com essa história de que não adianta pautar na Câmara. Não vão pautar não. Por quê? Se a gente pautar, o STF vai barrar, então é melhor não pautar. Covardia. É uma grande covardia dele. Por quê? Ele tem que fazer o papel dele. Se já tem o número de assinaturas, se já tem a Câmara ali, a maioria já quer votar, coloca o trem para poder votar. Agora, se não passar, se não tiver a maioria dos votos, se de repente amanhã ou depois aí o Supremo derrubar, aí nós vamos para um plano B, para um plano C. Agora, ele ficar enrolando desse jeito, ele só está provando que ele está culiado e tem acordo com esse sistema, com o consórcio comunista em Brasília. Só isso que o Hugo Mota está provando. E mais uma vez eu volto a falar aqui que errou Valdemar da Costa Neto em apoiar a candidatura do Hugo Mota, errou também o Bolsonaro em apoiar e pedir votos para ele ali na Câmara dos Deputados, também no caso do Alcolumbre, né? O Alcolumbre agora deu para ficar viajando com Lula, né? Só fica viajando, foi para a Ásia, foi para a China, foi para o Japão, para a Coreia, só fica viajando com o Lula. Isso mostra, pessoal, olha como a direita perde oportunidade. Era para nessa eleição aí do Senado e também da Câmara, era para ter colocado alguém realmente de direita. Vocês imaginam se a gente tivesse, por exemplo, ali na frente do Senado Federal, o senador Cleitinho, o senador Magno Malta, por exemplo, na frente da Câmara dos Deputados ali, o Marcel Van Hatten, que fala e quebra tudo ali, por exemplo, o Nicolas Ferreira na frente ali da Câmara dos Deputados, mas não, eles dão apoio ao Centrão e colocaram o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Agora, pessoal, temos que ficar na mão deles, né? Vamos ficar na mão deles, esperando aí para que algo aconteça, né? E aí eles vão enrolando, vão protelando, por quê? Tudo isso, eu já falei aqui, é uma estratégia do Hugo Mota, do sistema ali, para fazer com que o julgamento aconteça primeiro do que a votação da anistia. Porque aí, pessoal, realmente eles vão conseguir o que eles querem, que é incriminar ali, né, e colocar como condenado Jair Bolsonaro e colocá-lo preso, né? Tudo isso já está escrito, todo mundo está vendo aí, uma verdadeira palhaçada que tem acontecido nesse país.
Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer ficar bem informado, se inscreva aqui. Nós estamos caminhando para chegar a 500 mil patriotas, conservadores, pessoas de direita que realmente querem a mudança desse país. Então, se você também está nessa pegada, se inscreva aqui no canal totalmente gratuito. Verifique aí se você está inscrito. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos, veem todo o conteúdo, mas ainda não está inscrito. Isso é um pecado. Então se inscreva aqui, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Vamos mostrar para todo mundo, fazer pressão nesse Hugo Mota aí. É só espalhando a verdade que a gente vai conseguir mudar a cabeça do povo brasileiro, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.